Olá a todos, vamos dar início ao nosso sexto, encontro dessa parte, né, do projeto Filosofia para Todos, que é um projeto coordenado, né, que eu menciono ele várias vezes em outros momentos, mas nada mais justo que dizer desta pessoa, né, coordenado pelo professor Rafael e Silva Lima, professor do curso de licenciatura em filosofia da UEAP. O projeto Filosofia para Todos, ele surge como uma proposta, então, de que nós possamos trazer temas das mais diversas áreas da filosofia, mostrando a relevância da filosofia enquanto área temática para contribuir, né, aportar elementos para as nossas reflexões, para os nossos interpretações, compreensões, entendimentos, né, e análises críticas da realidade em que nós vivemos, né, mostrar que a filosofia, ela não é um trabalho de gabinete, que a filosofia é um trabalho de vida, que a filosofia tem a ver com a vida mesma, né, e acredito que aos poucos, né, e no decorrer desta caminhada que vamos trilhando com esse projeto, vamos conseguindo construir bons argumentos ou boas ideias para mostrar que a filosofia é para todos e não somente para alguns. O tema de hoje é: a felicidade tem preço? É uma questão. E para falar sobre esse tema, eu convidei uma pessoa que me é muito querida, né, que é o Lucas Nascimento. O Lucas, ele é aluno do curso de licenciatura em filosofia da UEAP. O Lucas está entrando no 5º semestre do curso, né, e tem também aí uma boa trajetória já de iniciação científica. O Lucas já tem 1 ano e meio de projeto de iniciação científica. Na verdade, esse projeto, ele se consolida, né, como início formal de estudos, digamos assim, há 1 ano e meio, mas Lucas já vem estudando isso e flertando com esse tema há algum tempo, né, Lucas? Já falávamos sobre isso em sala de aula, já falávamos também, Lucas me mandava e-mails, me procurava e a gente conversava, ou seja, esse é um tema que a ética, que é o tema de pesquisa de Lucas em Kant, é um tema que move o Lucas, né? A ética como temática é um tema que move o Lucas, e o projeto do Lucas é a ética em Kant, né? Bom, para mim foi uma satisfação muito grande quando ele me convidou, então, para ser orientadora dele, para a gente embarcar junto, né, nesse grande desafio que é estudar Kant. E agora vamos colhendo frutos, né, Lucas? Aliás, já viemos colhendo frutos já há algum tempo, mas agora mais um, que é esse momento aqui que a gente vai trocar uma ideia, né, sobre esse tema que parece um pouco espinhoso, mas ao mesmo tempo bastante instigante para todos nós. E aí, Lucas, a felicidade tem preço? Olá, professora, olá a todos que estejam nos assistindo. E como as apresentações já foram feitas, eu gostaria primeiramente de agradecer aqui mais uma vez o convite para participar e abordar esse tema que tanto me interessa e já faz parte da minha vida há um certo tempo, desde quando eu comecei a minha vida acadêmica. Seria aqui a minha paixão, o meu amor à primeira vista. E a professora que me ajuda a descobrir mais esse amor que eu tenho pela ética e construir não somente aqui o tema de hoje, como outros trabalhos em si. Então, a felicidade tem preço? Para responder essa pergunta, acredito eu que deveríamos dividir a resposta em 2 momentos. E o primeiro momento seria entender como é que a felicidade, de fato, atinge a nossa vida como indivíduo, como é que ela funciona de forma prática. O que me interessa muito dentro da ética é como ela utiliza conceitos que são abstratos, de forma a entendê-los de forma prática dentro da nossa vida cotidiana. Então, o segundo momento seria a resposta em si, que eu construí de acordo com os estudos que eu tive até hoje,
e o que eu venho trazer para vocês. Então, aqui, para responder a nossa pergunta, como eu já disse anteriormente, eu vou utilizar de um campo de pesquisa que existe dentro da filosofia que se chama ética. E a ética, por si, se responsabilizaria a responder como é que encontramos o melhor jeito de viver uma vida boa, que consequentemente seria uma vida regrada de felicidade, mas não se limitaria somente a estudar isso, mas também como a moralidade em si, como conceitos de bom ou de mal, metafísicas, costumes, culturas e entre outros. E dentro das teorias éticas que abordam a felicidade, o meu primeiro convidado aqui a responder, a me ajudar a responder a pergunta, seria Aristóteles, que nos traz aqui um conceito que, se não foi um primeiro, foi um dos primeiros a serem concebidos, que é o conceito de eudaimonia. Aqui eu gostaria que vocês entendessem que eudaimonia seria uma tradução de felicidade, e para Aristóteles essa eudaimonia seria atingida de acordo com a busca da excelência de si, viver uma vida virtuosa. E aquilo que a gente aprende no ensino médio, normalmente eu aprendi lá no primeiro ano, na verdade, todos os anos a gente estudava isso, que seria o caminho do meio ou o caminho do justo, que na prática, simplificando o assunto, seria viver a nossa vida tomando decisões de acordo com um certo equilíbrio, são decisões tendo ações equilibradas. E eu gosto muito de ser didático nas minhas falas e eu gosto de trazer também um exemplo muito cômico para mim, que seria o exemplo do açaí, que como é que seria consumir açaí de acordo com Aristóteles, que se formos pensar, é bem intuitivo até que podemos imaginar que, ao consumir o açaí, a nossa atitude equilibrada seria consumir uma quantidade que fosse o suficiente para o nosso corpo suprir seus desejos. Então, o contrário de equilibrado, ou você quer dizer, perdão, a falta, se eu comesse pouco açaí, seria o excesso, e o contrário do excesso seria comer muito. Então, o que eu gostaria de explicar aqui é que não importa o exemplo que eu der, a ação que, segundo Aristóteles, devemos tomar para atingir esse nível de felicidade seria tomar ações com equilíbrio, para atingir esse nível de felicidade. E uma observação também que é bom fazer, é que a eudaimonia, para Aristóteles, não é somente individual, também ela estaria interligada à felicidade da polis, que no caso aqui seria a felicidade da sociedade em si. Então, a nossa felicidade, de certa forma, estaria ligada à felicidade geral. E a professora que eu gosto de utilizar e que me agrada muito, que complementa essa teoria aristotélica de felicidade, seria a professora Marcia Tiburi, que nos diz uma frase assim que é muito interessante, apesar dela ser pequena, que é: viver uma vida feliz não quer dizer viver uma vida triste. Então, percebemos aqui que eu vou chamar a partir de agora esse conceito que nos parece ser tão abstrato, o nosso assunto, que é a felicidade, como outros que existem, como tristeza, alegria, fome e dor. É impossível sentir isso de forma contínua, e no que eu vou me estender daqui a pouco. O professor Cortella também nos traz uma teoria para compreender a felicidade muito interessante, que ele nos apresenta uma fórmula para esse entendimento, e aqui eu friso a palavra entendimento. E fórmula essa seria a expectativa que temos da nossa vida que entendam como realidade. A expectativa que temos a partir da realidade da nossa vida seria também uma forma de atingir um nível de felicidade, ou uma felicidade plena,
ou completa. E como é que isso funcionaria na prática? Utilizo aqui mais uma vez um exemplo regional, que seria a expectativa que eu tenho da minha vida de comer açaí no almoço, mas eu chego no momento de consumir esse alimento e acabo não tendo ele de fato para consumo. Então, a expectativa que eu tinha de consumir esse alimento, em cima da realidade, que foi o que não aconteceu, seria o nível de felicidade que eu atingiria. E eu gosto muito desses tipos de exemplo, porque percebemos então aqui um certo momento que esses conceitos abstratos, aqui mais uma vez eu digo que eu gosto de denominá-los como sentimentos, eles são impossíveis de ser calculados, mas eles são possíveis de ser entendidos e a gente não consegue senti-los de forma contínua. Mas então, continuando aqui, outro professor que me agrada muito e resgata esse conhecimento e concepção grega de felicidade é o professor Clóvis, que me parece ser a felicidade um de seus objetos de estudo, utiliza esse conhecimento grego quando ele parafraseia Aristóteles também dizendo que a felicidade seria, então, esse momento que vale por si só. E a partir daqui, eu comecei a me intrigar muito sobre esse assunto, porque ele nos parece ser um conceito tão abstrato que seria impossível de conseguir aplicar de forma prática. E um filósofo que me ajudou muito nessas dúvidas e a conseguir materializar, de certa forma, a felicidade seria o Spinoza. No momento que ele traz em uma de suas obras o conceito de vontade de agir, potência de agir, seria o termo correto, potência de agir. E a analogia que eu gosto muito de fazer acerca disso é utilizando uma bateria de celular, não a bateria e sim, mas aquela porcentagemzinha que fica no canto superior da tela. Pois bem, Spinoza diz que potência de agir seria quando o indivíduo atinge o nível máximo de energia, aqui eu utilizo a palavra nível máximo de felicidade, e ele diz posteriormente a isso que esse nível máximo de felicidade, essa potência de agir, ao longo da nossa vida, ela pode sofrer quedas e subidas. Então, existe uma variação dessa potência de agir, dessa felicidade que podemos atingir, e isso só complementa, então, o que já foi dito até agora por mim, que seria que esses sentimentos não são possíveis, ou me parece ser pouco improvável que possa ser sentidos de forma contínua. Então, o exemplo aqui da bateria seria, aqui vamos imaginar que lá no 0% da bateria existiria a tristeza e no 100% a nossa potência de agir máxima seria a felicidade. Então, nos esbarramos aqui na primeira dificuldade desse exemplo, porque seria que não existe somente o 0% e o 100% dessa bateria, existem essas outras porcentagens, e o que estaria entre esse meio? Aí acredito eu que a resposta mais coerente seria que juntar tudo aquilo que já conseguimos conversar aqui, que seria o quê? Dentro desse 0 a 100% do nosso exemplo, estariam esses outros conceitos abstratos que temos dificuldade, então, de defini-las, de dar uma definição para elas aqui. Então, podemos, em outro momento, quem sabe, discutir se existe hierarquia entre esses sentimentos, mas como aqui não nos afeta o nosso entendimento, vamos imaginar que entre essa potência de agir baixa e alta existiria a tristeza, a alegria, a euforia, até chegar ao nível de felicidade. Então, podemos aqui compreender que essa
potência de agir, além dela não ser, além dela sofrer essa variação na nossa vida cotidiana, a gente não sente ela de forma contínua porque estamos constantemente mudando a nossa porcentagem, mudando a nossa potência de agir. Então, eu gosto de responder aqui o que seria felicidade como momentos que gostaríamos de viver novamente ou momentos que gostaríamos de repeti-la. E complementando isso, eu trago que 3 formas de compreender a felicidade que acredito eu ser muito interessantes pela possibilidade de aplicá-las de forma prática. E a primeira delas seria que somente é possível, então, perceber e entender a felicidade a partir de momentos que se findam em nossas vidas. Ou seja, aquela reunião que já acabou, aquele encontro, aquela viagem. Só é possível perceber se você foi feliz naquele momento a partir daquele momento que já se finalizou na sua vida cotidiana. A segunda possibilidade seria que também seria possível entender a felicidade, compreendê-la e senti-la no momento em que você está vivendo a ação, ou seja, no presente. Mas aqui eu faço pequenas observações que seriam que é possível essa compreensão no momento no momento que o indivíduo se encontra, mas a dificuldade seria um pouco maior para compreender ela. Até peço perdão, coisa que eu esqueci de mencionar antes, mas assim como em Aristóteles e outros, o hábito aqui é algo muito importante, já que Aristóteles fala no seu conceito de eudaimonia, que conseguimos viver uma vida equilibrada através do hábito. Então, chegaríamos nesse equilíbrio, nessa felicidade, através das nossas ações e erros. Então, não, não vejo o porquê de nos exigirmos tanto em relação a isso. E a terceira forma que eu trago para compreender a felicidade é mais um complemento das outras, que seria basicamente utilizar esses conceitos abstratos, esses sentimentos, como uma forma de compreender outros. Ora, porque alguns são semelhantes, outros são contrários, mas aqui um exemplo, e não é mais sobre o açaí e nem sobre a bateria, uma forma de compreender, então, é utilizando o momento que já se finalizou nas nossas vidas, perceber se naquele momento o que estávamos sentindo. Alegria, felicidade, tristeza, aqui um hábito, uma prática que nos levaria a entender melhor a felicidade. Então, como eu responderia a pergunta de já 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 completando a minha fala aqui, mas gostaria de comentar outras coisas, porque existem muitas outras formas de entendê-la, mas como responder isso é um tanto polêmico, porque para se ter uma resposta, uma definição completa é quase impossível, mas então, como estamos dentro da filosofia, aqui existem possibilidades. Então, a possibilidade de responder essa pergunta atualmente é que não é possível a felicidade ter preço, independente da moeda de troca que seria utilizado, porque, como eu disse anteriormente, primeiro, não conseguimos senti-los de forma contínua e, como percebemos, é possível identificá-las de 3 formas, que a primeira seria após o momento que se finalizou ou durante o momento. Então, como acredito eu que seja impossível ou improvável prever quando iremos sentir felicidade, aqui já utilizando outro conhecimento que é muito apresentado na cultura grega, que seria o conceito de desejo. E funcionaria assim. Quando desejamos alguma coisa, para os gregos, a partir do momento que
possuímos ela, já perdemos aquela vontade, aquela euforia, aquela ânsia de ter aquele objeto. Seja objeto, seja um momento, seja uma viagem, compreendem? Então, isso casa muito bem com a resposta que eu dei, porque se o indivíduo se coloca a possibilidade de se comprar a felicidade, é porque ele imagina que existe uma possibilidade ou ele compreende o que vai fazê-lo feliz, o que vai fazer o indivíduo a atingir o seu 100% da bateria, a sua potência de agir, a sua felicidade. Compreendido? Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar o meu raciocínio. Então, acredito eu que como podemos analisar a felicidade somente no presente e no passado, é impossível colocarmos, comprarmos a felicidade, porque só conseguimos perceber a felicidade quando ela já está agindo em nossas vidas. Então, como estamos vivendo em uma pandemia ainda, aqui no momento desse vídeo, dessa gravação, acredito eu que os momentos felizes que acredito que mesmo nesses problemas que todos estamos tendo, você só consegue perceber ele depois que no outro dia ou no momento que você está passando. Então, colocar preço na felicidade me parece ser um pouco equivocado, e comprar a felicidade, que são momentos tão especiais, acredito eu pelo menos para mim, como indivíduo, impossível de se aplicá-las de forma a comprar uma felicidade, independente da moeda de troca que utilizemos. Então, existem outras maneiras de se compreender a felicidade, como utilitarismo, como a metafísica trazida por Kant, o qual eu não me estenderia muito aqui, porque se me deixarem falar de Kant, eu vou passar horas e horas aqui, mas o que eu gostaria, e o mais importante, a minha mensagem mais importante para esse vídeo é que, independente do conteúdo, independente do autor, da obra e dos exemplos que estiverem nesse livro, você pode perceber que todas as vezes que se mostra um exemplo ou uma definição de felicidade, ela aconteceu de forma natural. Então, comprar algo que existe naturalmente ou se forma naturalmente nas nossas vidas, eu acredito que seja impossível de se acontecer. Então, eu agora dou a palavra à professora, se ela quiser fazer alguns complementos ou algumas perguntas, e apesar do vídeo não ter acabado, o feedback de vocês é muito importante. Então, eu pergunto para vocês como é que a felicidade atua na vida de vocês, como é que vocês percebem ela na vida de vocês. Então, sintam-se à vontade para interagir com o vídeo, não esse, como os outros também que foram publicados anteriormente. Então, professora, pode ficar à vontade. Lucas, gostei muito do que tu falaste. Gostei muito do que tu falaste. Na verdade, tu, de certa maneira, me surpreendesse. Eu fiquei pensando aqui sobre o que tu dizia, né? E eu acho interessante essa leitura que tu estás fazendo, né? De mostrar uma certa perenidade, né, para a felicidade, né? Uma certa. E existe aí no teu dizer uma espécie de felicidade atrelada a melancolias, né? A saudades bem vividas, né? A coisas que nos rememoram, né? E que estão, portanto, no âmbito das realizações humanas, né? Daquilo que tem a ver com as nossas vivências, né? Com as nossas experiências com outras pessoas, com outras vivências, com outras vidas e conosco mesmos, né? Aquilo que nós experimentamos como seres humanos, né? Aquilo que que nos aponta, né? Que nos encaminha e que nos mostra uma
plenitude perene. É estranho dizer isso, né? Mas são momentos de plenitude, né? São momentos em que tu sentes que a vida está plena, né? Plena de sentidos, plena de valor, plena de existência. E é bem legal esse elemento que tu colocas ao final, porque tu diz, né, que é impossível, portanto, dar preço à felicidade, né? Dar números, dizer quanto vale em termos de preço, a felicidade, porque a felicidade não tem exatamente a ver com obtenção de coisas, né? Com obtenção de bens, bens materiais, por dizer de alguma maneira, né? Ou bens, ou algo que nós tratemos como bens, né? Aquilo que nós digamos, que nós tenhamos de uma certa maneira a intenção de dizer isto me pertence, né? Isto é meu, né? E é legal isso porque nós estamos numa sociedade, né, em que nós estamos vivemos numa sociedade, e esses dias eu falava sobre isso também com o professor César Alencar, e é bem legal porque eu lembrei de coisas que ele falou lá, né, em que parece que ao momento em que nós adquirimos bens materiais, algo nos preenche, algo nos completa, né? Mas essa completude, ela se evapora com uma facilidade muito grande ao tempo em que vemos que estes são somente desejos que, uma vez realizados, uma vez, né, adquiridos, em termos de bens materiais, eles parecem perder o valor. E é interessante, né, porque, por um lado, a gente diz a felicidade tem preço, por outro, a gente consegue identificar com uma relativa facilidade o quanto há as coisas na vida que não têm preço e têm valor, né? Porque o valor, ele não se perde com o tempo, o valor se mantém, né? O valor está no arraigo dos princípios que regem as nossas vidas, né? Naquilo que guia as nossas realizações no mundo. Então, essas lembranças, né, essas memórias, essas melancolias, de certa maneira, de que tu falavas há pouco, elas estão atreladas àqueles princípios, àqueles valores, àqueles momentos que nos mostram uma certa plenitude, né? E que nos rememoram coisas boas e vivências boas, experiências boas, né, da vida. Esse saudosismo, né, essa ideia de uma saudade de coisas boas, né? As quais, nas nossas memórias, nunca, ou quase nunca, ou em geral, tem a ver exatamente com bens materiais, mas tem a ver com o que aquele momento representa para nós, né? Com o que aquilo que foi vivido representa enquanto propostas, enquanto projetos, enquanto elementos que entram, né, e invadem nossas vidas muitas vezes, inclusive de formas inesperadas, né, chegam às nossas vidas ou saem de nossas vidas e deixam boas memórias, né, boas recordações. Nesse sentido, né, pensa-se em o que seria felicidade plena, né? Eu fiquei pensando sobre isso enquanto tu te questionavas, né? E eu quero te fazer essa pergunta, né? A gente não combinou, né, Lucas? Mas se der para falar sobre isso, né? Vamos falar. O que seria felicidade plena? Eu acho que de certa maneira tu falaste sobre isso, né? Mas assim, eu fico pensando exatamente em tentar entender a felicidade como quase um recurso histórico da vivência humana, né? Como aquela ideia de que nós ser feliz tem muito mais a ver com
as memórias que compõem as nossas histórias, né? Com esses momentos, com essas experiências das vidas que vivemos e que, ao fim, né, podemos dizer, neste momento fui feliz, né? Neste momento me senti plena, me senti preenchida ou preenchido de uma série de aspectos que são da vida abstratos, mas que, ao mesmo tempo, ganham uma materialidade em mim, da qual muitas vezes sequer sou capaz de falar ou de expressar em palavras, né, dizendo assim. E eu, por dar um exemplo, né, já que nosso negócio aqui também tem a ver com isso, né, na manhã de hoje eu participei de uma banca com duas grandes amigas e uma outra menina, uma outra professora que acaba se tornando também uma colega já muito cara, e ao final comentávamos, né, ai, que bom foi, que legal, que não sei o quê, e eu, naquele momento, plena de felicidade, dizia, só posso dizer que amei o momento, e não consigo dizer mais nada, né, porque muitas coisas estão para ser sentidas, estão para ser vividas, e temos dificuldade, inclusive, de expressá-las. Portanto, né, é interessante e até um pouco receoso, né, uma sociedade em que nós acreditamos, muitas vezes, que a felicidade está em aquisições, né, em preços, em aquilo que nós desejamos dia atrás dia, né? Aquilo que parece que, uma vez que eu desejo algo, aquilo ganha um pleno sentido para mim, de uma maneira que a vida parece a voltar a ter sentido, né? Parece a voltar a ter sentido. A questão também que levanta será que os nossos desejos são felicidades? Será que os nossos desejos realmente podem supor felicidade? Ou os desejos têm expectativas de realizações que podem tornar-se realidade ou não? E, uma vez realizadas, elas podem nos gerar frustrações ou materialização, por dizer de alguma maneira, daquelas expectativas levantadas, né? E essas, por sua vez, materialização poderia, em alguma medida, nós dizermos, então, de felicidade. Mas o desejo em si, aquele objeto desejado, ele, de por si, ele não é felicidade, né? A gente não pode botar preço na felicidade, a gente não pode botar preço nas pessoas, a gente não pode botar preço nas nossas vivências, né? Porque essas coisas, tudo isso tem muito mais a ver com valores, né? Com aquilo que nós interpretamos, damos conteúdo para as nossas vivências, né? Para os nossos momentos da vida, que muitas vezes, inclusive, temos dificuldades de expressar o quão caro, né? É aquele momento, né? Para nossa existência. E aí, Lucas, eu já te levantei uma pergunta, né? É possível a felicidade plena? Mas eu também, uma outra coisa que eu também fiquei pensando aqui é o seguinte: a gente vive, né, num mundo em que a industrialização, né, a indústria da cultura, a indústria do entretenimento, a indústria da publicidade, nos vende a ideia de que, ao momento em que adquiro determinadas coisas, posso ser feliz. E tudo tem a ver com isso que eu estava dizendo agora, e acabei não, né, mesclando as coisas durante a fala. E aí te trago isso, né, para nós seguirmos a conversa. É possível, é viável pensar, né, a mídia como uma espécie de tentativa de reproduzir sentido para bens materiais. E eu já tenho uma resposta, mas eu queria ouvir a tua, tá? Para bens materiais, dar sentido a eles,
né? E aí nós podemos pensar numa série de aspectos que tem a ver com o capitalismo, com a economia, com a autoajuda, poxa, com um montão de coisas. Mas vamos lá, o que tu acha disso? Fala um pouco aí para mim. Bom, vamos aqui por parte, né? Porque falar sobre felicidade nos instiga muito, porque começamos a refletir sobre como ela age na nossa vida. E aqui vamos à primeira pergunta: existe uma felicidade plena? Eu gostaria de convidar a voltarmos então para os exemplos que eu trouxe anteriormente, que pensamos assim: a felicidade é um sentimento, como eu disse anteriormente. Então, não tem como você ficar mais ou menos feliz, metade feliz, meio feliz. É aquela potência potência de agir Só logo, de agir, aquela para vontade tomar o logo. início da ideia. Oi. Tá falhando meu áudio? Falhou o teu áudio e acabou que deu um delayzinho e eu ouvi parte da coisa. Mas se tu puderes retomar a ideia, eu te agradeço. Tá, ótimo. Eu gostaria de que voltemos então aos exemplos que eu dei anteriormente, que felicidade eu trouxe como um sentimento, assim como outros conceitos abstratos. E felicidade, como por ser um sentimento, não tem como sermos mais ou menos felizes, pouco feliz, meia felicidade, não. Aí que se encontra a chave da nossa solução, a chave do problema aqui para a felicidade, que é assim. É até possível dizer que dá para comprar felicidade, porque pensamos que é possível ser mais ou menos feliz. Só que vamos lembrar que não conseguimos senti-la, não conseguimos sentir felicidade por um momento contínuo, ou seja, então sentimos felicidade em determinados momentos, e o que a gente sente e às vezes confunde com felicidade são outros sentimentos parecidos. Então, acredito eu que muitas vezes pensamos que é possível pôr um preço na felicidade, porque conseguimos comprar momentos de euforia, comprar momentos de alegria. E alegria e euforia são coisas totalmente diferentes de felicidade. Então, acredito aqui que nesse momento teríamos que criar esse hábito de distinguir esses sentimentos para não confundi-los. Euforia com alegria, com felicidade, com contentamento, que são coisas que só são possíveis entendê-las profundamente e às vezes até não. Eu particularmente tenho essa dificuldade, apesar de estudar muito isso, em compreender os próprios sentimentos e como eles funcionam em mim na vida prática. A gente tem que ter aquele hábito de reflexão, né? Não é assim tão fácil, não. Não a rapadura é doce, mas não é mole, como diz a minha avó. E sobre a outra pergunta, que seria como a gente constantemente é atacado, bombardeado nas mídias, em órgãos de comunicação, a uma felicidade posta como compra de bens materiais. E como eu disse que às vezes confundimos felicidade com outros sentimentos, acredito que a resposta está no utilitarismo que eu citei anteriormente. A mídia funcionaria como um utilitarismo, compreende? Existe o utilitarismo quantitativo e o qualitativo. E ela utiliza dessas duas formas para nos vender felicidade, que seria conforme adquirimos mais, conforme adquirimos uma quantidade X de coisas, atingiríamos um nível X de felicidade. Conforme juntarmos X de objetos, atingiríamos uma qualidade ou um nível de felicidade maior. Então, para mim, as mídias funcionam muito como um utilitarismo digital. Então, acredito que a minha resposta varia muito por esse sentido. O que você acha disso? Essa resposta é parecida, é diferente? Eu acho que eu daria a mesma resposta que tu estás dando, né? Parece que nós demos muito mais utilidade para a vida
e não que a utilidade não tenha valor, né? A utilidade tem valor, né? Em alguns termos, inclusive políticos, a utilidade ela tem um valor moral muito importante, eu diria, inclusive, especialmente políticos, né? Mas ao ponto de pensar que a felicidade individual poderia ser cotizada, né, e aí fazendo um utilitarismo pobre, né, seria um utilitarismo muito pobre, né, mas cotizada em termos de números, né, de quantidades de coisas adquiridas, de pessoas alcançadas, de lugares vividos, né, parece bastante pobre, volto a dizer, né? Parece bastante carente de valor, né? Se a gente pensar dessa maneira, né? E é bastante interessante falar. Bom, eu gosto muito de falar sobre isso, né? Até porque é um tema que tem muito a ver também com outros elementos da minha formação, que parece que, por exemplo, né? Nós temos uma marca de refrigerante que anualmente faz uma propaganda. Até esse ano ainda nem veio a propaganda dessa marca de refrigerante, mas faz uma propaganda dizendo que o conteúdo que tem dentro daquele pote, né, daquele negócio lá, traz felicidade, né? Ou seja, ali está a felicidade. Se você beber daquilo ali, você vai ser feliz, né? Ou, sei lá, né? Se você tomar sei lá, se você comer tal coisa, você vai ser feliz. Se você comprar o carro X, você vai ser feliz. Se você, sei lá, entre N outras coisas, né? Por exemplo, os abusos que nós vemos do uso da imagem, né? Se você chegar ao corpo tal, você vai ser feliz, né? Como, inclusive, nós falávamos outro dia na reunião de iniciação científica, né? Será? Será que é isso, né? Será que nós podemos empobrecer tanto assim a felicidade? Será que a gente pode fazer? Será que a gente pode fazer esse boneco, né? Esse boneco mal construído da felicidade? E é bem interessante nós vermos o momento atual, e eu acho que é onde eu queria chegar contigo, né? E lembro também do que falava com o César outro dia, que nós vimos que nós estamos num momento em que muitas coisas nos foram retiradas das nossas possibilidades, né? A pandemia nos mostrou que muitas dos objetos, né, aquelas aquisições que nos pareciam sumamente necessárias para uma vida plena e feliz, aquilo nos foi retirado. E, entre outras coisas muito interessantes que o César falou, mas eu vou me ater a essa. Muita coisa se deixou de adquirir ao longo desta pandemia, né? Muitas coisas se deixou de poder fazer ao longo dessa pandemia. Mas também, né, e acredito que tu também tenhas vivido momentos assim, e as pessoas que estão nos ouvindo também estejam vivendo momentos assim, vemos o quão felizes ficamos quando podemos ver pessoas queridas, ainda que seja por uma webcam, né? O quão feliz ficamos quando recebemos uma mensagem ou enviamos uma mensagem a alguém querido e essa pessoa nos diz: estou com saúde, estou bem, estou com saudades, né? Isso tem um valor, isso tem uma importância, né? Que não tem nada a ver com preço, que não tem nada a ver com sair e comprar algo, tem a ver com a experiência vivida. Tem a ver com aquele momento que é único e que, em certa medida, ganha mais valor ainda num momento de crise, num momento de recesso de realizações materiais, de certa maneira, né, que estamos vivendo. E nesse sentido, acredito que eu responderia, né, que a felicidade claramente não tem preço, que a felicidade ela não tem a ver com aquisições, ela tem a ver com vivências, experiências, né, uma série de
histórias da vida, né, daquilo que nós vamos experienciando, daquilo que nós vamos tornando possível dentro desse contexto que nós estamos discutindo aqui, e nós poderíamos pegar N outros teóricos para falar sobre esse assunto, e nós passaríamos a tarde inteira falando disso, né, e não daria tempo, nós poderíamos passar mais dias e mais dias falando sobre isso, e não nos daria tempo, né, falando da felicidade como um fim último da vida mesma, né. Afinal de contas, todos caminhamos em direção à felicidade, como diz Aristóteles, né? Todos movemos nossas vidas em função da felicidade. Todos queremos ser felizes. E a pergunta, né, que quem sabe a ética possa nos propor é como ser feliz, né? Como? E como alcançar a felicidade, né? O que fazer para ser feliz, né? E aí respostas nos faltam, e tu desse algumas respostas que são brilhantes, de teóricos brilhantes, e nós estamos aqui também elaborando junto com eles, e sem eles, às vezes, outras respostas possíveis, né, Lucas? A essa questão que move nossas vidas e que nos motiva, né, dia a dia, a levantar da cama e dizer, bom, hoje pode ser melhor que ontem, ou hoje, pelo menos, eu posso ter boas memórias do que aconteceu ontem, né? A vida é uma motivação, né? O que motiva a nossa existência é a felicidade. Eu queria ver o que tu tens mais a dizer sobre esses assuntos, se tu queres falar mais alguma coisa, se tu queres tratar mais alguma coisa, e quem sabe falar um pouco sobre essa questão da pandemia, né, se tu gostarias de abordar um pouco sobre isso, e, bom, retorno a palavra para ti. Acredito eu que a mensagem mais importante que a ética e através da gente possa ser passada é que a felicidade, ela de fato, ela é natural, a felicidade de fato acontece de forma natural, e como eu disse anteriormente, é possível fazer uma pesquisa que se existe hierarquia, porque a princípio a felicidade para mim pode ser um dos sentimentos que seriam especiais, pelo fato de que improvável, me parece impossível fazê-la acontecer propositalmente. E exemplo esse, que eu gostaria mesmo, parece que está conectado aqui, é o exemplo da pandemia. Aqui mais um exemplo regional. Se porventura o vídeo com uma pessoa que não seja aqui do nosso estado, mas aqui na pandemia vivemos muito isso. Quem não ficou feliz em falar com um parente que estava preocupado? Quem não ficou infeliz em dividir um alimento que estava estragando com um vizinho? Então, foram momentos difíceis e eu creio que se formos pensarmos agora, como passamos essa pandemia, existiram, sim, as dificuldades, aqueles momentos com sentimentos tristes e preocupações, mas podemos perceber também que só conseguimos superar ela juntos e através de momentos felizes que foram construídos de forma natural. Então, acredito que a mensagem em si que a gente pode passar para as pessoas seriam essas, de que tudo bem a gente acordar com a nossa vontade de agir, de viver baixa, e ela for aumentando durante o longo do dia. Isso é normal, isso acontece com todas as pessoas, então a buscar não querer comprá-la ou querer prevê-la, mas buscar momentos felizes para mim é o segredo e o que é de mais maravilhoso em trabalhar com esses conteúdos abstratos. E em Macapá, né, Lucas, tivemos um elemento extra, né, que foi o apagão, né, o apagão, ainda por cima tivemos o apagão, né, e eu, né, aqui, né, nos momentos que conseguíamos conversar, em função de toda a circunstância, né, e procurávamos as pessoas queridas, olha, como você está bem, está precisando de alguma coisa e tal, muito nós ouvíamos, inclusive, das pessoas dizendo, não, olha, eu estou sem água, eu estou sem isso, mas eu estou aqui com minha vizinha, a gente está fazendo isso, a gente está fazendo aquilo, e tu percebia alegria e satisfação, né, naquele momento, né, de que disse, olha, estamos vivendo momentos difíceis, mas há algo por trás disso
né, que coletivamente conseguimos construir outra coisa, que não tem a ver exatamente com a aquisição daquilo que parecia inevitavelmente necessário, que era a luz, né? Mas tinha a ver com sentir-se junto, estar conectado, formar parte de algo, né? E tem a ver com essa ideia da construção coletiva, né? Da ideia de que, e aí, né, rememorando também um pouco do que tu falavas no início, né? É impossível ser feliz senão com os outros, junto também com os outros, né? A felicidade, ela tem a ver com este vai e vem, indivíduo, sociedade, sociedade, indivíduo, essas relações, essas conexões, esses contatos, essas produções de sentido que nós fazemos todos os dias com aqueles, né, que nos circundam, com as pessoas que constituem parte das nossas vidas e que estão, né, conectadas direto ou indiretamente das nossas vidas e são parte integrante e necessária das nossas vidas, que são os outros, né, que são os nossos comuns, os nossos iguais. Parece ser, não, ó, Lucas, voltou, Lucas? Conseguiu? Achei que tinha acontecido alguma coisa contigo. Mas bem, Lucas, eu acredito que nós podemos, então, ir encaminhando, né? Eu agradeço demais que tu tenhas aceito, né, esse desafio. Eu sei que sempre é bastante... primeiro, por um lado, dizer que eu sempre vejo que o Lucas se prepara para as coisas, né? Ele me diz, eu vou ler isso, eu vou fazer aquilo. Então, assim, ele se preparou para esse momento e isso é notável e eu quero te agradecer e te parabenizar, tá? Por essa dedicação. Ok? E, por outro lado, agradecer também os teus comentários, que eu sempre, e não é demagogia nenhuma, a gente aprende de verdade, eu gosto muito de te ouvir, tu sempre traz as coisas bem legais e a gente conversa legal, né? Nas reuniões de iniciação científica isso acontece também entre todos nós os quatro, e isso é muito enriquecedor e isso também traz felicidade, certo? Te agradeço demais, Lucas, muito obrigada. Te passo para tu fazer aí alguns comentários finais rapidamente e depois eu finalizo aqui só dando alguns informezinhos rapidinho. Tá. No mais, acredito que eu só gostaria novamente de agradecer aqui o convite e para quem não estiver assistindo até agora, nesse momento, fazer mais uma vez o convite para participar também aqui do vídeo conosco, responder a pergunta da sua forma, nos dizer o seu feedback, como é que você, se você tem algo a acrescentar ou alguma crítica construtiva. No mais, o que eu gostaria de trazer é isso. Eu queria pedir desculpa porque a minha primeira experiência de vídeo aula, então erros acontecem, erros técnicos, isso é normal, e quem sabe podemos nos encontrar aqui em outro momento. E eu posso dizer aqui, até suspeito, mas eu posso dizer que gravando esse conteúdo aqui eu fui feliz de fato e isso aconteceu de forma natural. Então, eu só queria agradecer a professora pelo convite. Lucas, foi ótimo, eu adorei também fiquei muito feliz, tá? Gostei muito do que a gente conseguiu elaborar juntos aqui, pensar juntos nesse momento. Faço minhas as palavras do Lucas, né? O vídeo fica no canal Filosofia UEAP, ele fica lá gravado. Você pode, tem um chat abaixo, né, do vídeo. Você pode fazer seus comentários, eu e o Lucas podemos ir lá responder suas questões, ou simplesmente comentar um pouco sobre o que a gente falou, ou trocar uma ideia com a gente. Comentários destrutivos também são bem-vindos, né, Lucas? Porque, afinal de contas, faz parte desse processo de construção e desconstrução, né, da vida mesma. E então, inclusive, esses são os mais comuns, são esses. Não é? E são bem-vindos também, né? São bem-vindos também. Agradeço muito ao Lucas, agradeço ao professor Rafael
e Silva Lima pela oportunidade de poder participar do projeto Filosofia para Todos. É realmente uma grande honra e uma felicidade muito grande poder estar junto com outros colegas nessa proposta tão enriquecedora, tão importante e tão necessária para os nossos tempos de hoje, falar o quanto a filosofia é para todos nós, forma parte de todas as nossas vidas, e que ela tem um papel essencial e necessário, né, para a nossa construção enquanto sujeitos. Parabenizar todos os vídeos que foram postados, que ainda serão postados. A qualidade é inegável, né, mostra o valor, o trabalho, a dedicação dos nossos profissionais do curso de filosofia da UEAP, dos nossos alunos do curso de filosofia da UEAP, e uma honra, um prazer poder ter conversado com todos os meus convidados, né, nessa empreitada, que me deixou realmente bastante feliz. Gostei muito de ter participado. Seguimos, então, com mais vídeos, outros colegas seguirão participando, e agradeço a todos os colegas, agradeço ao Lucas mais uma vez, muito obrigado. Encerramos agora a nossa participação no projeto Filosofia para Todos. Tchau, tchau, Lucas. Tchau.